Boa noite, pessoal. Agradeço o convite para estar com vocês essa noite e falar sobre esse assunto tão complexo e tão urgente que é a questão da moral. Bom, não há nenhum tipo de dúvida que nós vivemos um naufrágio moral, uma crise moral. É verdade também que nós poderíamos visualizar que a Lava Jato pode ser, digamos assim, uma ferramenta importante para fazermos uma faxina moral do ponto de vista institucional. E talvez, isso é uma visão otimista, nós não estejamos no ápice da corrupção ou da podridão moral, mas talvez nós estamos vivenciando o início da faxina, o início da limpeza. Criamos coragem e abrimos um compartimento da nossa casa que até então era inviolável. Bom, mas a minha questão que eu queria insistir com vocês nesse breve tempo que nós dispomos, que nós temos, é o seguinte: pessoal, não há desenvolvimento, ou melhor, aperfeiçoamento moral do ponto de vista institucional sem aperfeiçoamento moral do ponto de vista pessoal. Esse ponto é extremamente importante. Por quê? Porque eu penso que o aspecto da ação moral individual é fundamental. Nós não temos instituições sérias, éticas, morais, se os indivíduos também não abraçam e não têm esse comprometimento, esse compromisso com a questão moral. E a grande pergunta que eu quero fazer a vocês, que eu quero propor a vocês e propor ao debate, justamente é essa: o que significa agir moralmente? E vocês vão perceber que eu sempre vou usar a palavra moral e não ética. Explico por quê. Porque a palavra ética, geralmente dentro de uma dimensão técnica, nós utilizamos para denominar a área da filosofia responsável pela reflexão sobre as questões morais. E a moral tem a ver propriamente com o aspecto da ação. A moral tem a ver propriamente com o aspecto da prática, o aspecto, digamos assim, da minha ação vinculada a um princípio, a um valor, etc. E é importante dizer também que nós somos os únicos animais que agimos moralmente. Por quê? Porque nós temos uma coisa chamada liberdade. A liberdade é a condição, é a possibilidade para agir moralmente. Por isso, um João de Barro, uma abelha, uma formiga, nenhum desses animais tem qualquer, digamos assim, qualquer possibilidade de agir moralmente, porque lhes falta uma coisa específica, que é a liberdade, de tal forma que todos eles possuem um software natural, e esse software natural já determina previamente, a priori, quais serão ou qual será as suas ações. Todavia nós, humanos, como diz Sartre, estamos condenados à liberdade, estamos condenados a escolher, e diante de toda e qualquer situação, nós sempre teremos que escolher. Por isso, o velho provérbio que diz que a ocasião faz o ladrão é um provérbio equivocado. A ocasião revela o ladrão. Por quê? Porque ainda diante da ocasião, você pode dizer sim, ou você pode dizer não. E para isso eu quero relatar para vocês uma breve história que está num livro do Platão chamado A República, que possivelmente muitos conhecem, que é o Anel de Giges. É uma história muito interessante, que é a seguinte: Giges era um pastor extremamente afamado na sua região por ser uma pessoa extremamente moral, ter um comportamento invejável. Certo dia estava pastoreando e percebeu que aconteceu um terremoto,
E esse terremoto abriu uma fenda na terra, de tal forma que ele foi até lá verificar o que teria acontecido. E percebeu que nessa fenda existia um cadáver, e esse cadáver possuía um anel. Ele rapidamente retirou o anel e colocou no seu dedo. E ele percebeu que esse anel, quando o engaste era virado para a direita, ele ficava invisível. Quando novamente ele retornava para a esquerda, ele ficava visível. Ou seja, ele possuía o poder da invisibilidade. E aí a pergunta é: Giges, com a invisibilidade, continuou a agir moralmente? Seja no cotidiano, seja na empresa, seja na academia? A resposta foi não. Ele usou da invisibilidade para assassinar o rei e se casar com a rainha. E se não bastasse essa história, mais uma, rapidamente. Essa está num livro do Shakespeare, Medida por Medida. Existia um cidadão extremamente, digamos assim, respeitado moralmente, que era um cidadão chamado Ângelo. E Ângelo ficou responsável pela justiça na cidade. Vicenço, que era o duque de Viena, resolveu viajar e deixou então Ângelo responsável pela justiça. De tal forma que qualquer tipo de fornicação antes do casamento era entendida como pena de morte. A pessoa morria. Cláudio não aguentou, juntamente com Julieta, acabaram tendo relações. Ângelo descobriu e condenou à morte Cláudio. Todavia, Cláudio tinha uma irmã que se chamava Isabela, de uma beleza invejável. Então pediu a Isabela que fosse conversar com Ângelo. Isabela então mostrou todos os seus dotes intelectuais e também físicos, evidentemente, de tal forma que Ângelo ficou extremamente impressionado com a beleza intelectual e física de Isabela. E Isabela insistiu muitíssimo que, de fato, se pudesse, Ângelo deveria libertar Cláudio e não condená-lo à morte. Depois de muito pensar, ele disse: venha no dia seguinte e conversaremos. Então, diante disso, Ângelo teria dito a Isabela: sim, eu liberto Cláudio da prisão e não o sentencio mais à pena de morte, mas tu terás que deitar-me comigo. Eu não vou contar o resto da história, porque eu sugiro que talvez vocês possam ler, tá? De tal forma que a pergunta é: pessoal, o que é agir moralmente? Agir moralmente não é apenas agir de acordo com os costumes, com as tradições ou com os hábitos impostos. Agir moralmente significa agir por convicção de que aquilo é aquilo que eu preciso fazer. Ou seja, eu sou honesto porque a honestidade é um valor. Eu não sou honesto porque eu posso tirar proveitos com a honestidade. Eu não devolvo algo ao meu próximo porque eu posso ter benefícios devolvendo isso ao meu próximo. Isso é interessante. Por isso que eu quero insistir nesse aspecto. Ou seja, o agir moral é um agir que parte da liberdade e da convicção. Caso contrário, eu apenas ajo de acordo com a conformidade daquilo que a sociedade me impõe. E eu estou fazendo teatro. Eu estou teatralizando, se assim a gente pudesse dizer. Ou seja, eu estou encenando. E quando eu tenho a oportunidade de não encenar mais, quando eu tenho a oportunidade, de fato, de que ninguém está me vendo, talvez eu não vou continuar agindo dessa maneira. Isso é interessante porque eu quero trazer uma metáfora. Pessoal, a moral e o agir moral, ele tem que ser um agir desvinculado tanto de um aspecto biológico como de um aspecto cultural. Explico. Agir biologicamente é agir comandado pelos próprios instintos. Se nós agirmos dessa maneira, nós não nos diferenciamos muito dos animais. Por outro lado, se nós agirmos tão somente condicionados pelo aspecto social e cultural, nós ainda continuamos sendo agentes sem escolha, porque quem escolhe por nós é a sociedade.
A escolha moral, o agir moral, pressupõe a minha deliberação, a minha escolha com convicção. Por isso, o olho do outro, ou a invisibilidade, não vai ser a oportunidade de eu fazer algo diferente daquilo que eu faria. Por isso, pessoal, agir moralmente não é cumprir ordens, não é fazer aquilo que todo mundo faz, mas é fazer porque eu sei que é assim que eu devo fazer e não de outra maneira. Porque quem apenas reproduz costumes, reproduz hábitos ou reproduz ordens, quando ninguém estiver vendo, quando não tiver uma câmera de vigilância, quando eu tiver o anel da invisibilidade, provavelmente eu não agirei moral. Por quê? Porque eu estou encenando, eu estou fazendo teatro. Então, por que eu estou chamando a atenção para esse aspecto? Porque eu acho que hoje, seja dentro da academia, seja na nossa família, seja na empresa, seja na indústria, talvez a grande pergunta é: o que é agir moralmente? Aquele código de conduta que nós fixamos. Aquilo eu faço porque tem alguém me vendo, ou eu faço porque eu tenho convicção de que aqueles princípios e aqueles valores são fundamentais para colaborar na nossa convivência. Esse eu acho que é um aspecto extremamente importante. E outra coisa é o seguinte, que eu quero insistir, que a luta pela moral é um projeto de vida. Não é uma coisa que nós fizemos hoje e amanhã não precisa mais fazer. É uma luta de vida. É assim como mais ou menos tomar banho. Todo dia pelo menos você deveria tomar banho. Agir moralmente é mais ou menos da mesma maneira. Todo dia precisamos assumir o compromisso de agir moralmente. A ação moral não é uma coisa que uma vez feita nós não precisamos fazer mais. E é interessante que ninguém é imune à corrupção. Ninguém é imune à imoralidade. Mas tem uma breve história que eu acho interessante, que é o seguinte: certa vez tinha um cidadão que era responsável pela alfândega, e ele disse o seguinte: me tirem daqui porque eles estão quase chegando ao meu preço. Ou seja, muitas vezes nós temos que reconhecer que alguns valores que podem ser nos ofertados, alguns privilégios que podem ser nos ofertados, nós podemos ficar extremamente seduzidos por eles. Mas mesmo assim, diante dessa situação, ainda há uma escolha: eu quero, eu não quero. Então, o compromisso moral e essa luta pela moralidade é um trabalho contínuo. Não é algo uma vez feito que não precisa mais se fazer, ou não se precisa mais, digamos assim, insistir nele. E um outro aspecto que eu gostaria de insistir também é o seguinte: talvez ser moral é mais vantajoso e menos trabalhoso do que ser imoral. Vou dar um breve exemplo. Provavelmente a gente ouve muitas dessas histórias. Um cidadão que vai ao motel com a sua filial, vamos usar essa linguagem, ele corre uma série de riscos. Explico. Primeiro, tem que cuidar do WhatsApp, tem que cuidar do Messenger, tem que cuidar do Instagram, tem que cuidar do e-mail, não pode comprar cuecas novas, digamos assim, de cara, e a esposa ficar sabendo. E além disso, tinha um cidadão que uma vez, ele sempre comprava bergamotas para ir no motel, ou mexericas, porque as bergamotas e as mexericas tiravam qualquer resíduo de cheiros que poderiam ser trazidos, digamos assim, desse espaço moteliano, vamos chamar dessa forma. Pensem, o cidadão que quer colar na prova, ele faz um trabalho enorme para fazer uma cola, passa um perigo enorme. Um cara sem carteira, ele quebra aqui, ele quebra ali. Ou seja, ser imoral é mais trabalhoso, é mais perigoso, é mais difícil do que propriamente você fazer aquilo que deve ser feito. E mais, ser moral, propriamente, é algo que privilegia e que contribui
para você mesmo e para qualquer outro indivíduo. O que quer dizer? Agir imoralmente ou agir de forma imoral é mais trabalhoso, é mais difícil, corre-se mais riscos. Por isso a ação moral, talvez, ela é mais interessante, ela é menos trabalhosa e ela contribui muito mais para a sua vida, a sua consciência e para a própria sociedade. E para terminar, eu digo que talvez uma lava-jato institucional, pessoal, não resolve o nosso problema. Porque a Itália fez algo similar, do qual nós copiamos, mãos limpas, e depois eles elegeram Berlusconi. Tá? Eu não sei quem nós vamos eleger. Bom, mas esse não é assunto da nossa conversa aqui. Talvez o que nós precisamos pensar isso a nível muito sério e do ponto de vista individual é uma mini lava-jato pessoal. Ou seja, precisamos vasculhar o modo como nós entendemos a moralidade dentro de nós mesmos. E nós precisamos repensar se muitas vezes nós não comprometemos a moralidade em nome de benefícios próprios, ou em nome de vantagens, ou em nome de interesses, etc, etc. Porque é interessante notar e perceber que apenas uma grande varredura institucional não vai resolver o nosso problema. Se nós não partirmos de uma limpeza, de uma faxina individual, pessoal, no sentido de pensar e no sentido de se propor a agir moralmente, mesmo que eu possa ter algum tipo de prejuízo com isso em algumas situações. Obrigado. Professor Aldir, agradeço a oportunidade e ao mesmo tempo o convite, porque é algo totalmente inusitado chamar um teólogo, né, para falar numa associação comercial e industrial. E eu que faço teologia, não uma teologia, né, à moda seminarística para ser pastor ou ser sacerdote, mas uma teologia que consiga conversar com o mundo moderno e com o ser humano. Realmente eu fico bastante lisonjeado por esse convite. O tema é bastante instigante e provocante, e aquilo que o professor Itamar traz aqui com relação ao ser ético, né, e o ser moral. Ser ético e ser moral não é nenhuma obrigação humana. Quando a gente começa a falar de moral e de ética como códigos a serem vividos ou obrigados a respeitar, ele está indo totalmente mas totalmente contra aquilo que é profundamente humano. Por que eu falo isso? Porque o ser humano, nós somos seres eternos. E falar isso em tempos modernos é realmente algo que se estranha muito. O ser humano é ser transcendental. Em todas as culturas, não existe nenhuma cultura que crie uma experiência religiosa. As culturas precisam da experiência religiosa. Por quê? Porque o ser humano é transcendental. Mas só que esse ser humano, ele é um ser humano histórico. E aqui que está justamente a grande ferida, a grande dor e a grande incógnita que faz com que a gente, né, vivamos numa constante crise. E a relação está em justamente equacionarmos o ser eterno, transcendental, dentro de estruturas e condicionamentos que são históricos, que fazem parte da nossa vida. E me chamou bastante atenção, né, um filósofo que esteve na PUC no mês de maio agora, deste ano, o professor Michel Maffezoli. O professor Michel Maffezoli, ele é professor na Universidade de Paris. E ele é um grande sociólogo que inaugura a sociologia da sensibilidade. Dentre as obras, né, que ele escreveu, eu queria apenas aqui citá-las, 4, né? A Lógica da Dominação, 76, A Violência Totalitária, em 85,
O Tempo das Tribos, em 87, e O Elogio da Razão Sensível, em 1998. Esse livro, inclusive, está traduzido em português e editado pela editora Vozes. Michel, né, nessa fala dele, ele me provocou bastante. É um sociólogo falando de uma sensibilidade humana, né, quando tenta traduzir ou discutir questões culturais, ele vai trabalhar exatamente a dimensão humana. E ele falava uma coisa que realmente eu concordo plenamente com ele. Falava assim, Michel: nós estamos vivendo um tempo que não existe mais. É como um astrólogo, né, que vai fazer a leitura, né, do universo e percebe as estrelas. Um bom astrônomo sabe que as luzes que estão lá no universo, elas não existem mais enquanto astro. É apenas uma reminiscência, né, que chega aqui a nós de algo que não existe. De fato, o tempo que a gente vive é um tempo que não existe mais. Por quê? Porque o ser humano é um ser que está em busca de si. Mas qual é o pressuposto de eu entender aquilo que eu sou? É tentando descobrir o que eu não sou. O que é o que eu não sou? É esse ser que está além daquilo que eu vivo agora na história, mas que não consigo expressá-lo autenticamente, intensamente. É esse não ser, é esse ser que completa a mim. Desejamos felicidade, desejamos justiça, desejamos amor, desejamos respeito. Tudo isso, todo o ser humano deseja. Mas os contextos e as configurações históricas levam-nos a contradizer todo esse desejo que o humano, né, busca incessantemente em si. O que é isso que faz com que a gente, né, deseje viver dentro de construções e de histórias que contradizem totalmente aquilo que a gente acredita? Por isso que ética e moral são elementos que ainda dão embasamento a esta perseguição do não ser, que contradiz o ser real que a minha história faz e que de uma certa forma contradiz totalmente, dilapida, machuca, dilacera, nos torna totalmente protecionistas, medrosos e criando castas dentro da nossa própria espécie humana. Quem nos lembrou disso muito antes de Michel Maffesoli, né, foi Santo Agostinho, quando ele escreve Cidade de Deus, lá no século V. E nessa obra de Santo Agostinho, ele traz questões que realmente torturam o ser humano. Por que tortura? Porque mexe, né, no âmago, mexe no íntimo, mexe no ser, que não é questões metafísicas, que são questões físicas, que mexem com o sentido da nossa história e da nossa existência. Que temas, né, Agostinho coloca? A nossa origem. Quem tu és, quem eu sou? Por mais que façamos, né, toda a leitura da nossa árvore genealógica, né, o que te sustenta aqui? O que dá sentido a você? Quais são as tuas relações de sentido? O que significamos, né, perante a sociedade? Nosso papel une a nossa sociedade, congrega as pessoas? Ou estamos nos distanciando, ou criando guetos, né? Nossa origem, nossa substância é única, é igual, é humana, é cuidar da natureza, da vida. É isso que pulula, é isso que dá intensidade, é isso que dá sentido à nossa existência, né?
negar-se, negar a condição de ser, né? Que na teologia cristã chamamos isso de pecado, né? A pior coisa que um ser humano faz é negar-se, negar-se, negar a sua condição, negar o seu desejo, a sua unidade, o seu desejo de cuidar, o seu desejo de se aproximar. Viver a caridade não é obrigação. Caridade é gesto profundamente humano. E negar esses gestos de humanidade é ir contra a nossa essência, contra a nossa natureza. É isso que machuca-nos, é isso que nos faz impotentes. A morte, o direito, o que são as leis? Por que criamos isso na sociedade? Né? O tempo e o espaço. Fico pensando, o que é o tempo que vivemos? Como ocupamos os nossos espaços, com sentido? O que foi viver hoje para vocês e para mim, uma segunda-feira, 19 de junho de 2017? O que estamos aqui discutindo o quê? O que significa? Que tempo é esse que está marcado de sinais de eternidade? Que espaço é esse que estamos dando significação ao sentido de nossa existência? E tudo isso, são outros temas que aqui Agostinho coloca, me faz pensar exatamente aquilo que tanto Agostinho, ao trazer essas questões no século V, quanto Michel Maffezoli traz essas questões para o século XXI, ambos estão tratando de algo que é exatamente essa equação do binômio, ser histórico e ser eterno. Equacionar ser histórico e ser eterno, ele cria realmente uma metanoia. Metanoia é crise, é crise. É impossível a gente viver a vida com intensidade e sentido sem com que a gente passe por um acrisolamento, por um processo metanoico. E o tempo, que não pertence a nós, mas que estamos em busca de um novo tempo, cria essa ânsia metanoica, cria esse mal-estar. E isso é exatamente necessário para que a gente, de fato, nos conectemos com este ser que ainda não é, mas que dá sentido ao que nós historicamente somos capazes de viver e construir agora. Por quê? Porque todo o processo de crise, ele provoca o quê? No horizonte existencial. Ele vai revelando o quê? Situações de exclusão. Toda a crise, ela vai gerando o quê? Situações, realidades que excluímos. Quanto mais criamos separações, mais revela a nossa falta de transcendência, a nossa falta de presença. E isso vai gerando cada vez mais protecionismos, medos. Isso ao mesmo tempo vai revelar o quê? Alguém que está capitaneando essas situações. Quais os interesses que estão por trás? Em tudo há interesse. E por fim, há a possibilidade de soluções. Congrega. Há respostas. O ser humano só é grande, quando ele se coloca numa situação de limite que é provocado por um acrisolamento, por uma metanoia, e que faz com que a gente possa nos reunir, nos congregar. A melhor forma de evitar toda a prepotência, toda a arrogância, que é todo o princípio de hipocrisia, de mentira, e que gera discursos morais e éticos, está justamente quando nos distanciamos da realidade e começamos a excluir realidades, situações e pensamentos. É este ser eterno que constrói a eternidade nos contextos históricos.
O que tudo isso, esse tempo que não nos pertence, mas que a gente está querendo dar respostas e soluções a um tempo que não existe mais. Olha que delicado isso. Não pertencemos a esse tempo, mas estamos querendo dar soluções aos acidentes que não pertencem mais a nós, mas que vivemos historicamente esse tempo. O que é os resultados dos sinais desse tempo? A crise do sentido da vida. Impressionante. Como que a vida perdeu sentido. Como que decisões que congregam toda a humanidade não valem mais nada. Como que ter não dá conta de mais nada. Como que as pessoas estão vazias. Usamos de tanto aplicativos, para fazer encontros, para responder a situações íntimas, para perguntar aonde fica a rua, Não precisa mais perguntar aqui para o professor, porque o uso do aplicativo, cada vez mais vamos nos isolando, e todo o isolamento, falência de sentido de vida. Quanto mais estamos distantes do humano e dos limites, e querendo transferir isso para uma inteligência artificial, nós estamos artificializando a nossa vida. Falência de sentido. Razão insana. Quando a gente não usa da nossa razão para nos aproximar das grandes questões humanas, que são as grandes soluções, e de todo o processo evolutivo de desenvolvimento. A ciência que estamos fazendo, essa ciência fáustica, ela está respondendo a quem? Ela está nos aproximando ou está artificializando a vida? Está tornando-nos mais eternos ou estamos nos tornando reféns da nossa própria criação? Falência do sentido da vida. Quando somos e vivemos com intensidade o desejo, o encanto de viver, porque a gente é transcendente. A gente não se aguenta dentro desse corpo nosso. Nós não aguentamos viver esse tempo cronologicamente marcado hoje para nós. A gente está fora de nós há muito tempo. Nós estamos no passado, estamos pensando no futuro. Raramente estamos no presente. Somos seres transcendentes, mas que fazemos a história aqui concretamente. Tudo isso, então, fechando, tentando equacionar este binômio eterno e histórico, tem um filósofo alemão, o Hans Jonas, alguns de vocês já devem ter lido algumas obras dele. Aqui gosto de citar a obra que ele discute bastante a questão de uma ética, para o mundo técnico-científico, é o princípio responsabilidade. E ele coloca essa questão, Ele fala do princípio da responsabilidade. E o que é a responsabilidade? A responsabilidade é um ato de me tornar, cuidador de toda a vida. Segundo esse autor, toda e qualquer decisão que eu faça só, que eu faça comunitariamente, que eu faça socialmente, ela deve levar em consideração as gerações futuras. E essa ética que Hans Jonas coloca, ele inclusive supera a ética kantiana, que é uma ética de reciprocidade. A ética que Hans Jonas nos coloca é uma ética que está envolvendo pessoas e vidas que ainda não vivem e que vai depender exclusivamente de nossas decisões que tomamos hoje. E ética de responsabilidade não é uma ideia de um filósofo, é um ato eterno, é um ato de transcendência, porque quando eu fomos gerados por nossos pais, e quando eu escolhi a minha esposa para casar e tivemos nossos filhos, ser responsável por ela e por meus filhos
não é peso. Nunca foi peso amar. E todo ato de amor é um ato responsável. Quando nós tratamos responsabilidades como se fosse algo a ser cumprido, a gente deixou-se instrumentalizar-se. E amor é um ato eterno. E amor, ele tem imanência, ele tem história, ele tem concretude, ele tem atitude, ele tem decisões. E essas decisões que tomamos, elas levam sempre em consideração, quando movido pelo ato eterno que é amar, gera responsabilidade que compromete vidas que dependem de sua existência por aquilo que nós somos capazes de fazer hoje. E dessa forma, a gente consegue, com certeza, entender o que dá sentido à nossa história é este ser em busca do que não é. E o que dá sentido ao nosso estar aqui, ao nosso cuidar? É porque a gente é capaz de amar. Por isso que amor não tem nada a ver, né, com esses recadinhos midiáticos ridículos, pobres, instrumentalizadores, utilitaristas. Amor é um ato que enobrece, engrandece, que tem identidade, que tem feição, que tem cuidado. E nessa perspectiva, a gente se torna humano e fazemos de nossas expressões na sociedade atos de profundo cuidado. E a ética e a moral nunca deveriam ser, de maneira nenhuma, né, códigos a serem cumpridos, mas simplesmente algo que é próprio da existência daquilo que o humano sempre foi e sempre será. Grande, porque faz da sua grandeza eterna e transcendente expressões históricas e concretas. E todo humano ansia por isso. E esse é o desejo, né, que todos nós queremos. Muito obrigado. Com esses depoimentos, essas explanações iniciais, passo a palavra ao professor Gacho para que dê corpo agora à continuação desse painel. Muito obrigado. Eu quero inicialmente agradecer a esta entidade pelo convite que me deixou muito honrado para participar desta mesa. E, em segundo lugar, parabenizar a instituição pela escolha deste tema que eu acho extremamente moderno e oportuno. Escutando e aprendendo com o professor Itamar e Valdir, eu fiquei aqui pensando, barbaridade, como isso tem a ver com o meu pé no chão dia a dia. Ética não é coisa de filosofia, nós três temos uma formação em filosofia, não é coisa de filósofo que se esconde numa caverna para pensar, mas tem a ver com o nosso dia a dia. E como isso para mim está claro. Pego carona numa palavra do Itamar de que a ética se faz não quando a gente está sendo vigiado. Se a gente se age moralmente ou eticamente porque está sendo vigiado, isso eu chamo de esperteza. E agir de forma ética, porque eu acho que assim tem que ser, isso é ter caráter. E eu tenho medo de lidar com pessoa esperta e sem caráter. Me dá medo, pessoa esperta e sem caráter. Qual é o empresário aqui que deseja ter pessoas sem caráter? Eu quero um cara inteligente e competente na minha empresa. E ser inteligente e competente, para mim hoje, é ser ético. Aliás, Sócrates já dizia, o inteligente é sábio e o sábio é bom. Nesse sentido, hoje, eu não vejo nenhuma outra forma de agir de uma organização empresarial
que seja de maior valor estratégico do que a moral e a ética. Valor estratégico. E dou algumas razões. Qual é a empresa que consegue, a empresa esperta, que consegue contratar os melhores talentos? Esses que por seu talento têm a possibilidade de escolher onde querem trabalhar. Esses vão numa empresa honesta, numa empresa séria. Não querem saber de empresa de maracutaia. Quem quer fazer sociedade, fazer negócios com uma empresa esperta? A gente quer fazer negócios com empresas inteligentes. Inteligente é sábio, sábio é bom. Até eu conversando com um advogado tributarista e perguntei a ele se ele achava que isso era verdade, e ele disse que sim. Até o fisco olha com outros olhos para uma empresa que tem uma tradição de ser honesta, de ser séria. E se ele detecta um erro, quando uma empresa é vezeira em fazer falcatruas, o fisco vai já em cima. Se é uma empresa que por tradição é correta, ele sempre tem outros olhos. Então, me parece que não podemos livrar a empresa hoje deste valor estratégico que é a ética. E para trazer a ética para uma situação concreta, eu vou usar dois exemplos que num curso de pós-graduação, quando lecionei a disciplina, eu colocava como estudo de caso. É bem rapidinho, mas vocês vão entender o sentido da coisa. Supõe uma grande empresa farmacêutica que está lançando um novo antibiótico extremamente positivo para uma série de doenças, de moléstias infecciosas, etc. Bem sucedido nesta pesquisa e tal. O medicamento é através de ampolas, injeções. E ao fabricar um grande lote, já distribuindo uma parte, a empresa vem a descobrir que por um defeito no equipamento que faz a mistura do chamado princípio ativo com a solução, através do qual o medicamento é injetado, um problema no equipamento fez com que essa mistura não ficasse homogênea. Então cada ampola poderia ter em excesso ou de menos o princípio ativo, podendo causar uma potencialização de efeitos colaterais ou ineficácia. Mas esse medicamento é extremamente caro. Bom, nós sabemos disso, basta querer comprar um antibiótico numa farmácia para ver como é que estão os antibióticos de primeira linha. E agora, o diretor de produção está num dilema. Recolho tudo que já foi distribuído e não há possibilidade de reformar aquilo, não. Está perdido. São milhões que estão ali. Qual é a decisão? Não preciso prolongar a reflexão. O caso é hipotético, mas não improvável. E ali está a ética, é uma decisão do dia a dia de um empresário. Mas numa pequena empresa, um comerciante de Jaraguá vende confecções, vende roupa. Um bom comércio, não muito grande, tem clientes fiéis, o negócio vai bem, tanto assim que ele está ampliando para uma sala ao lado e vai construir mais uma outra loja no bairro. E para isso ele vai a São Paulo, nos fornecedores tradicionais dele, conhecer um pouco melhor e negociar. Quando ele chega lá, ele vai conhecer um pouco mais a empresa, os fabricantes, um grupo de empresas, e percebe que a maioria do que é produzido em condições bastante subhumanas, com trabalhadores sem registro, muitos haitianos, bolivianos, alguns inclusive vivendo em barracões precários no fundo da empresa. E ele voltando para cá fica num dilema.
Eu sou católico, participo de grupo de casais, amigo do padre, e eu vou comprar o meu produto para vender dessas fábricas, mas o produto é qualidade, porque eles têm equipamento e fazem um produto qualidade e de preço competitivo. Eu vou ter que mudar o perfil do meu produto na minha loja. Como é que fica? E ele está num dilema ético, hipotético o caso, mas não improvável. Diante disso, eu gostaria que a reflexão que se faz fosse dentro desta direção, né? Não querer isolar a ética daquilo que a gente faz a cada dia. Nós somos condenados a ser livres, nós somos produto das nossas decisões, o nosso amigo Sartre, né, professor Itamar? Então, como é que nós decidimos dia a dia? E eu abriria o debate, permitindo que as pessoas fizessem considerações ou questionamentos, sobretudo nessa linha de levar a reflexão da ética, da moral, para a vida diária, para a vida prática. Alguém gostaria de começar com alguma questão? Por gentileza. Boa noite a todos. De repente o que eu vou levantar aqui não tenha muito a ver com o tema, mas penso que é o caminho. Certa vez, falando com um grupo de amigos, eu faço uma analogia à ética do caráter, à perda de consciência. No seguinte sentido, vou ser um exemplo prático. Estamos aqui, nós quatro conversando, eu pego esse óculos. A minha consciência, ela vai acusar, pô, tu está pegando um óculos, que é do professor Gacho, mas ele não viu, ninguém reclamou, o óculos ficou aqui. Num próximo encontro, eu posso pegar a sua caneta, a minha consciência, ela não vai mais acusar tão fortemente como a primeira vez. Anestesia. Exato. Na terceira, quarta vez, para mim vai ser uma coisa normal, porque minha consciência não acusa mais. Então eu faço uma analogia a essa perda de consciência das pessoas que você presencia hoje no mundo corporativo, no mundo político, a perda de consciência. Ficou uma coisa costumaz, uma coisa normal, praticar o ilícito. Aí podemos seguir isso mais além, a impunidade, enfim, outras efeitos colaterais disso, mas eu penso que a perda da consciência faz parte também desse contexto. Eu não sei se alguém tem mais alguma colocação. Ah, sim, não, esse é meu. Muito bem colocado, senhor Luiz. O Itamar gostaria de fazer uma consideração. Por isso que eu falei que uma coisa fundamental que nós precisamos criar consciência é justamente que a vida moral é uma luta diária. E é interessante porque se nós pegamos uma primeira vez o óculos, não teve nenhum problema, uma segunda vez, uma terceira vez, isso se torna uma rotina, se torna um hábito. E por isso que é uma coisa que é fundamental também, e quem tem filhos sabe disso, que toda a educação dos nossos filhos requer todo dia uma repetição e uma cobrança de coisas que nós julgamos como fundamentais do ponto de vista moral. Devolva algo que você não pegou, faça aquilo que você não fez, cumprimente a pessoa que você deveria ter cumprimentado. Ou seja, é um trabalho diário, é uma luta de vida, é um projeto de vida a moralidade. Isso é interessante, é um projeto de vida, porque nós, uma vez que nós começamos a não cumprimentar as pessoas, que é uma prática que nós temos hoje em dia, né? Muitas vezes eu falo na sala dos professores, a gente chega na sala dos professores e diz bom dia,
bom dia, ninguém fala, ou seja, é algo que, se nós não começarmos a cobrar, e foi interessante, certa vez alguns professores cobraram, aí todo mundo, bom dia, bom dia, bom dia, ou seja, talvez muito mais pelo hábito e pela cobrança do que propriamente com a consciência que era assim que nós deveríamos proceder quando nós encontramos qualquer tipo de pessoa. Mas tu tens total razão. Se fizermos uma vez, fizermos uma segunda vez, isso vai se tornando uma prática de tal forma que a consciência que apontava fortemente no início, ela vai perdendo energia na cobrança, de tal forma que vai se tornando uma prática normal e aceitável. Acho que é muito interessante. Por isso, a moralidade é um projeto, é uma luta diária, constante, que nós temos que assumir. Aristóteles já dizia que a ética tem que ser ensinada assim como se ensina a poesia e a matemática, porque é criar hábitos. O professor Valdir gostaria de comentar esta colocação do nosso colega Luiz? Sim. Também a perda da consciência, ela tem muito a ver quando corremos o perigo, né, de criarmos nichos, né, e isolacionismos. Então, quanto mais eu estou num grupo que se fecha ou em pessoas que pensam igual a mim, facilmente a gente vai se distanciando também, né, de outros mundos, das redes, da interculturalidade, dos contextos históricos e concepções de vida, né, que tudo isso faz, né, com que o mundo seja realmente algo extremamente fascinante. Então, a perda da consciência não é apenas, né, o exercício de se fazer o exercício de ser moral num grupo de iguais. A gente facilmente perde a moralidade, facilmente, né, da maneira tão surreal como as coisas estão acontecendo, né, que não é, gente, não é um fenômeno brasileiro o que está acontecendo. Ele pode também. É um fenômeno que está espalhado no mundo inteiro, né? É a forma e o que nós estamos observando, né? Enquanto de respondermos propositivamente a esse momento de crise, nós estamos respondendo reativamente. De que maneira? Nos protegendo, né? Protecionismos e todo o processo que está gerando, né, uma visão macro, né, econômico, político. Isso vai refletir cada vez mais as ingerências, as atitudes totalitaristas, as formas realmente de sublevar decisões que foram feitas. E isso, quer que isso não seja mais imoral, mais antiético possível. Então, a única forma que eu acredito, né, de a gente tomar um antídoto, né, para que o exercício ético, o exercício moral, não seja apenas um esforço, porque para mim tudo que é esforço, ele já está se tornando obrigatório, mas que ele se torne algo natural, né? Natural do humano. O que eu estou falando? Isso é algo natural do humano. Ser justo, ser cortês, ser sensível, ser honesto, é algo da estrutura do ser. E a única forma de a gente manter isso vivo, né, é a gente poder cada vez mais romper os nossos nichos de proteção, romper as nossas pseudo-verdades e também começar a ouvir aqueles que pensam diferente. Assim, com certeza, eu acredito piamente nisso, que não é teoria, por mais que os teóricos afirmem isso. Isso é um exercício de uma necessidade prática que a própria realidade de crise que estamos vivendo está sugerindo a nós como uma atitude natural daquilo que deveria ser todo e qualquer comportamento humano, dentro, claro, né, das suas determinações culturais, né, mas que fosse realmente natural isso. E a única forma é a gente romper os lugares seguros e estabelecidos por aquilo que achamos que é verdade. Gente, porque viver com iguais é o princípio da ruína. Viver com os iguais é algo aterrorizante, é um inferno, porque a gente não cria, a gente não respeita
E aquilo que agora é meu amigo se tornará o meu vilão. E eu o eliminarei se for mais forte. Né? O que nos tornará humanos e profundamente éticos e morais é quando começarmos, né, a partir do profundo conhecimento de onde estamos, ter a coragem de abrir e ver as outras formas e concepções de conceber vida e história. Esse é um desafio extremamente grandioso, que só nós, da espécie humana, somos capazes de realizar. Por isso a gente evolui, por isso que a gente estamos, né, construindo, indo ao encontro daquilo que a gente ainda não é. Gostaria de tomar a palavra a partir do evoluir. Eu acredito que nós, humanos, como sociedade, somos hoje muito melhores do que já fomos. Houve um tempo em que a ética era a força da espada, não mais que isso. Hoje nós temos, ao menos, alguns freios morais. Né? E eu acredito no ser humano. Acredito que nós vamos evoluir. Até o Chico Buarque, na ópera do Malandro, ele tem uma expressão que o dia que a gente entender isso, tudo vai mudar. Ele diz assim: quando o malandro perceber o quanto é bom ser bom, ele será bom só por malandragem. Então eu acho que nós ainda vamos descobrir como é bom ser bom. A empresa vai descobrir como é lucrativo ser ético. Quando eu trouxe dois exemplos, eu trouxe um de uma grande empresa, outro de pequena empresa, eu não trouxe exemplo das relações entre negócios e política, porque eu procurei, não achei nada. Não tinha nada de exemplo. Mas eu acho que a pergunta que pode ficar nesta associação comercial é: o que as instituições representativas da sociedade estão fazendo para uma sociedade mais ética? Nos negócios, na política. O Valdir falou de tecnologia e tal. Nós hoje, sem tecnologia, somos muito fracos. Mas sem a ética, nós somos muito perigosos. Eu acho que isso deve nos alertar. E esta reunião aqui deve servir para isso. O que nós, cada um de nós, e nós como instituição, estamos fazendo. Ok, mas... Alô? Alô? Está funcionando? Tá. Só queria fazer uma indagação. Nós temos diferenças nos mais variados tipos de comunidades, cidades, países, né? Muitas vezes usa-se isso como comparação de países onde tem menos corrupção, onde tem menos violência. A própria Jaraguá do Sul apareceu no ranking das cidades mais pacíficas do Brasil, baseado no levantamento do IPEA, e assim teria N exemplos, né? Até que ponto os freios que você citou, que são as leis, a aplicação das leis, elas ajudam, porque de alguma forma as comunidades que são melhores vistas para se viver, né, que são menos corruptas ou menos violentas, de alguma forma as regras, elas também existem, né, e são extremamente aplicadas, né? Então, até que ponto a ética e a moral sozinha, independente desses freios, elas nos trarão esse benefício, ou elas têm que estar acompanhadas dessas regras? O ser humano precisa ser monitorado, guiado, né? Até que ponto? Daria para responder a partir de uma obra que é extremamente interessante, que é O Príncipe do Maquiavel.
Maquiavel diz que, por natureza, o ser humano é egoísta, individualista, mentiroso, trapaceiro, covarde, etc. Ele estende os adjetivos. Mas o que ele quer dizer, em última instância, é o seguinte: nós não somos seres sociais por natureza, em última instância, como pensava Aristóteles e todos os gregos. Mas de modo especial que em nós temos um princípio ativo muito forte, que é o egoísmo e o individualismo. De tal forma que ele diz que simples ou somente a moral, ela é insuficiente. As leis vão ser, digamos assim, um freio importante, mas para alguns indivíduos teremos que usar a porrada. Ou seja, nós não agimos, é claro que ele usa essa expressão na obra, evidentemente, ele diz a força, mas é interessante porque nós não podemos dizer que as pessoas agem da mesma maneira. Algumas incorporam os princípios morais, a ação moral de uma forma específica, outros de outras formas. Então os freios, eles são extremamente importantes. E se nós, por exemplo, vasculharmos a história dos países nórdicos, entre outros países que nós julgamos sempre com uma, digamos assim, com um ponto importante de parâmetro para a moralidade, etc., nós vamos perceber que sim, a moralidade é extremamente importante. Quanto mais moral for um indivíduo em um país, menos a lei e menos a porrada será necessária. Mas a moralidade é insuficiente, tá? Isso não só Maquiavel, Hobbes, entre outros autores importantes nos ensinam. Então nós precisamos de vários freios, e talvez o mais importante e o primeiro, tá, seria a moralidade. Mas para alguns indivíduos ela será insuficiente. E nesse sentido, eu gostaria de agradecer a presença do comandante Peloneta aqui, que faz esse freio social e toda a justificativa aqui. O César levanta a questão de Jaraguá e tal, mas eu acho que tem um pouco a ver essa situação comparativamente melhor, se deve muito àquilo que Aristóteles dizia, que a moral se ensina. Nas nossas famílias, ainda na maioria delas, há o costume, se o piá chega em casa com uma coisa que não é dele, é bem possível que a mãe ou o pai pegue pela orelha e diga: vamos lá devolver, porque isso não é teu. Agora, se o piá chega em casa com uma coisa que não é dele, e a mãe diz: opa, o guri está ficando esperto, está ficando bom. Onde é que tem mais? Onde é que tem mais? Volta lá. Então, freio, né? É um freio, e a métrica é um hábito que se cria e tem que ser criado pela educação. Esses dias, uma pessoa aqui da cidade, até ele é formador de opinião, ele estava fazendo uma observação de que a escola não tem a missão de educar. Educar é para a família. A escola tem que instruir. Disse: meu amigo, acho que há um ledo engano. Até a Constituição diz que educação é dever do Estado, da família e da sociedade. Então, o que faz a escola para educar? Para criar hábitos saudáveis, hábitos de boa convivência. O que faz a associação comercial e industrial numa cidade para educar os empresários que estão iniciando, no sentido de que eles percebam a vantagem de ser honesto, de ser um empresário confiável? Isso é tudo educação. No empreendedorismo, que se estimula tanto, e eu acho fundamental, onde se introduz ali esta questão, a estratégia empresarial da moral. Acho que esta será a grande transformação que nós vamos conseguir nesta nossa sociedade, porque não há governo melhor que a sociedade que ele representa. Os nossos deputados nunca serão melhor do que a nossa sociedade. E nós temos uma missão pela frente. Pois não? Boa noite a todos.
Primeiro, eu gostaria de agradecer, professor, pela exposição, pelas palavras, pela oportunidade de aprendizado. E gostaria de fazer aqui alguns comentários. Então, nós falamos em consciência, falamos em projeto de vida. Nós não falamos com a palavra lei de Gerson, mas a gente sabe da questão da lei de Gerson no dia a dia. A gente sabe da questão da batalha, a luta do bem contra o mal, todo dia. E eu gostaria de... Nós falamos em valores estratégicos. E em valores estratégicos, tem que levar em consideração a questão do bom senso, de colocar em prática aquilo que nós queremos para o outro, a empatia. E eu penso que não existe sustentabilidade sem ter ética. Porque como é que você vai ter uma relação comercial, profissional, seja o que for, se não tiver ética? Então você não cria sustentabilidade se não tiver ética. E uma pergunta que eu gostaria de deixar é porque existem países que têm culturas mais avançadas ou hábitos mais avançados, não sei se seria a melhor forma de colocar, que a gente sabe que o bom exemplo sempre ajuda o outro também a melhorar. E nós não temos muitos bons exemplos no nosso dia a dia. Mas a grande pergunta que eu acredito seria: onde eu quero chegar? Onde eu quero estar amanhã? Se você pudesse falar um pouquinho sobre isso. Obrigado. Você está levantando, né, uma questão bastante rica, né, e que é um pouco aquilo que eu colocava bem no início. O que motiva a gente, né, a nos situar, a nos colocar dentro de um contexto cultural, é exatamente essa ânsia, né, de algo que eu sei que posso ser e de fato sou, mas que ainda dentro desses contextos históricos condicionados estão em processo. Uma das melhores formas, né, eu sempre falo, né, uma cultura ela não nasce num gabinete, né, entre iluminados. A cultura ela é fruto de um grupo humano que se estabelece numa região concreta. Imaginemos aqui, né, na nossa região aqui, Vale do Itapucu, aqui em Joinville, né, os colonizadores que chegaram aqui se estabeleceram dentro desse ambiente, né, com uma Serra do Mar encostado, com o mar aqui próximo, vindo de um ambiente mais frio, chegando num ambiente subtropical para tropical, né? Como que se estabeleceu as relações desses primeiros imigrantes dentro desse contexto geográfico? Como encontrar sentido, relações, trazendo também, né, o que já os antepassados haviam lhes transmitidos, porém em um outro ambiente diferente, num outro contexto geográfico diferente. Essas pessoas, por ameaças, né, ou por promessas, chegaram aqui, nesse ambiente. E com perspectivas, ao mesmo tempo com decepções e com, né, administração da imprevisibilidade que é o trato humano. Por mais que nós sejamos criados na família, né, quem vem de família grande sabe muito bem, né, que nem todos os irmãos e irmãs são iguais do jeito que o papai e a mamãe queria. Todo mundo é diferente, né? Totalmente diferente. Tem o bonzinho e tem o mal. Tem o trapalhão, tem aquele que quer levar vantagem, né? Tem o desequilibrado, tem o equilibrado, né? Dentro de um ambiente onde o pai e a mãe tinham controle sobre tudo isso. Vocês imaginem, né? Dentro desse contexto humano, onde o micro, onde a gente pressupõe que haja um controle, não se tem controle. Porque o ser humano é extremamente imprevisível. Como trabalhar essa imprevisibilidade toda, né, diante de um mundo e de um contexto onde tudo precisa ser novamente construído? Então, a constituição cultural, né, desse povo que estabeleceu aqui, por exemplo, em Jaraguá do Sul, ele traz a história europeia, traz o desafio de estar aqui, o contexto geográfico, as ameaças e acima de tudo, né, a imprevisibilidade que é o trato e o humano que está aí presente. Dentro e nessa conjugação de N fatores, né, é que a gente vai estabelecer o quê? Sentido ao que estamos vivendo e fazendo aqui.
e criar e estabelecer alguns elementos que dê constituição e sentido a gente estar aqui. Dentre elas, a gente pode destacar, né, a religião. Não tem a menor dúvida. Sem isso, os povos daqui, nós não teríamos recebido o que recebemos, né? Toda uma formação rígida, luterana. De onde que vêm esses luteranos? Católicos. De onde que vêm esses católicos, né? Mais rígido, menos rígido, é o que nós recebemos. Depois, todo o estabelecimento de laços com nossas raízes, né? Toda a constituição cultural, toda a nossa lembrança, toda a nossa memória, isso forma a cultura. E em detrimento disso, a sociedade, ela precisa ser organizada em cima desses elementos, né? Claro, estamos no Brasil, já tem as constituições, tem as leis, enfim, precisamos de elementos que a gente estabelece dentro desse país que a gente abraça, mas respeitando também, né, esses elementos todos de nossas origens, que já tem por si só um ethos, um lar, né, que de uma forma bastante criteriosa e até determinante, dá-nos, né, elementos do que é bom e do que não é bom. Essa conjugação de N fatores é que vai dando, né, forma a um lugar, forma a uma cidade, forma a concepção de como criamos aqui a indústria, o comércio, a partir desses elementos que são determinantes. O grande perigo, né, é quando a gente vai perdendo, né, as nossas raízes. E quando se perde as raízes, o ser humano se torna totalmente pulverizado. E um ser humano pulverizado, ele se torna extremamente violento. Bruto. Exatamente, agressivo, bruto, né? Não tem a casa para para estabelecer relação. E é exatamente, né, a riqueza que a gente pode perceber em ambientes onde esses elementos eles estão sendo alternadamente conjugados. Falar sobre ética, falar sobre moral, por mais que eles são condutores e têm que ser exercidos, né, e experimentados, eles se tornam algo natural, próprio da vivência, e daí que vai perceber o desenvolvimento de uma cidade e a identidade de uma cidade dentro de uma micro-região, dentro de um estado, dentro de uma região que pertence a um país. A grande questão que a gente sempre leva, né, é que nós somos ainda infantis na nossa construção de identidade, na nossa construção cultural. E aquilo que o professor João aqui colocava, né? O que vivemos, no caso específico de Brasil, é um pouco retrato ainda, né, da nossa, não digo imaturidade, mas da nossa construção cultural, né, das nossas raízes culturais. E por mais que hajam, por exemplo, os países, né, da Europa, países seculares, né, que têm uma cultura já bem desenvolvida, e por isso, né, a observância da lei não é observar, é algo natural. Não preciso dizer que não tem que pisar na grama. Não preciso colocar plaquinha que aqui é o lixo descartável, o lixo orgânico. Isso é natural, é natural, é natural, que tem toda uma história de construção. Mas, nesses ambientes, por mais, entre aspas, perfeitos, a gente tem que contar com a imprevisibilidade humana. Que tem seres humanos que, né, não aceitam, não gostam, não querem, sublevam, subvertem tudo isso. E uma sociedade sadia e culta sabe também trabalhar e tratar essas pessoas que não se sentem dentro daquele ambiente. Mas a questão é justamente essa. Acredito que, né, o mundo, né, e o contexto histórico, cultural, político e todas essas questões de imigrações, né, e essa mudança demográfica que está acontecendo, ele está revelando o quê? Né? Uma necessidade de a gente, no primeiro momento, entender e cultivar, né, a raiz cultural de onde a gente é, para conhecê-la profundamente, porque quando a gente conhece e constrói
e cultiva essa identidade, estamos muito mais propícios, né, a acolher a diversidade de outras culturas que vai se aproximando não por querer se aproximar, mas são pressionadas muitas das vezes se aproximar. E como poder acolher se a gente não consegue entender e muitas das vezes acolher os sinais de um processo de elaboração cultural que ainda não temos tempo suficiente, né, para entender e para construir isso de uma forma identitária. Aqui eu acredito que está o grande, eu acho que é fantástico tudo isso. Esse movimento todo que está acontecendo não é para que a gente, né, eu sempre falo, não é para que entremos, né, num desespero ou não encontrarmos resposta. Esse tempo todo, esses sinais todos estão justamente provocando-nos, né, a descobrir essa grandeza humana, independente das culturas, mas que só podemos descobrir e desenvolver humanamente isso se entendermos o ambiente cultural e as relações que nós criamos dentro desse ambiente para que esse humano realmente pudesse aparecer com toda a sua grandeza e com toda a sua beleza criativa. Né? Isso é fantástico, muito bonito isso. Eu acho que isto que fala o professor Valdir não apenas é importante, como é urgente nós tratarmos desta questão de sermos melhores. Por quê? Porque nós estamos cada vez mais poderosos. A tecnologia nos tornou poderosos. E a tecnologia serve tanto para fazer melhor coisas boas, como para fazer melhor coisas ruins. Ela vai para os dois lados. Então nós temos hoje uma tarefa urgente, porque nós estamos sendo cada vez mais poderosos. Podemos acabar com a humanidade no apertar de alguns botões. Isso depende, às vezes, da cabeça de alguém poderoso. É um risco muito grande. Estamos destruindo a natureza a uma velocidade extremamente perigosa. Precisamos urgentemente nos tornar melhores, porque somos cada dia mais poderosos. Eu tenho medo da pessoa poderosa que não tenha ética. Essa é perigosa, perigosa. O empresário poderoso que não tem ética, e não vou citar, mas os noticiários nos colocam em abundância isso. Como ele pode causar um grande mal à sociedade como um todo? A prova está ali. Nós temos então uma missão urgente. Podemos ser melhores. Nós já tivemos como referência do homem bruto das cavernas, veio a mitologia. A mitologia foi superada pela filosofia, pelo uso da razão. Veio a religião que colaborou, o direito com as leis positivas, a ciência. Hoje nós precisamos de um novo paradigma, que está além da ciência, além da religião, além da filosofia. É um paradigma um pouco na linha do que falou o professor Valdir. Encontrarmos o sentido daquilo que a gente faz e das consequências daquilo que a gente faz. Não temos mais o direito de agir com esperteza pensando nos próprios interesses, seja individuais, seja de uma coletividade. Temos que pensar globalmente. E essa mudança começa em cada criança que nasce, em pai e mãe bem educados, para que esta criança nasça com outro paradigma.